Queridos, paz e graça, é uma honra, é um prazer estarmos juntos para gravar mais uma pré-aula. Aqui, da área TO, Assembleia de Deus Ministério Teoflotônico, nós somos da EDP, Escola Bíblica de Professores em Foco. Estamos no novo trimestre, começando uma nova lição. O comentarista desse trimestre será o pastor Cláudio de Andrade. E eu quero iniciar mandando um grande abraço às pessoas que compartilham nossa lição, que nos ajudam na pré-aula, que sempre têm nos dado a honra de estar tanto nas lições gravadas, como também nas terças-feiras, 21 e 30, nós estamos discutindo a lição em uma live no nosso canal da Assembleia de Deus Ministério Teoflotônico. Você quer deixar sua pergunta, você quer participar conosco, às 21 e 30, toda terça-feira nós estamos juntos. Eu quero, como sempre, desejar a todos os professores um excelente trimestre, já que nós estamos iniciando um trimestre, e dizer que Deus vai nos dar força para vencer esse trimestre. A lição que nós vamos estudar agora, a revista nós vamos estudar, vai falar sobre adoração, santidade e serviço. Vai falar sobre os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Levítico, o capítulo 27, o versículo 28 ao 34. É importante você ler todo o livro de Levítico, para você entender um pouco mais sobre o que Deus deixou, sobre o que Ele reservou nesse livro e o que Deus usou aqui, o pastor Cláudio de Andrade, para nos trazer nesse trimestre. A introdução da nossa revista diz que nós estudaremos a partir de agora o livro Levítico, cujo o tema pode ser resumido nessa simples, mas atual ordenança divina. Querido, nesse tópico de introdução, você vai falar que nesse terceiro trimestre de 2018, nós estudaremos um livro exemplar para o nosso tempo. Por quê? O livro de Levítico, ele nos leva a dar uma importância a um livro que faz parte do Pentateuco, mas que é pouco difundido, poucas pregações se vê sobre esse livro, principalmente agora. Moisés, ele o escreveu e nos deixou uma profundidade quando se trata aqui de assuntos concernentes à lei e principalmente quando nós, teólogos, quando nós, professores, olhamos para esse livro com atitude e principalmente voltado aqui para a adoração do povo daquele período. Quando lemos Levítico, a princípio aqui parece que é muito difícil, parece ser meio embaraçado, mas ao conhecermos, nós aprofundamos dentro das leis e entendemos, e nós vimos o quanto nós, como os leitores, deixamos muita coisa de lado dentro desse livro. Nós passamos a conhecer que as riquezas de muitas coisas que, como leitor, passa desapercebido. Nós conhecemos aqui as riquezas de Salmos, nós conhecemos aqui as histórias de Davi e de Salomão, nós conhecemos os milagres de Jesus, entre outras, tantas outras coisas nós vimos na Bíblia, mas nós precisamos levar o entendimento do nosso aluno de diretrizes dadas pelo próprio Deus, do que nós chamamos aqui Levítico, na chamada Levítico. Nesse livro profundo chamado Levítico, nós precisamos levar aqui ao conhecimento do nosso aluno um pouco dos pontos das leis que há dentro do livro de Levítico. Ao iniciar a leitura de Levítico, você vai ficar meio desconectado, mas logo após você vai perceber que o livro de Levítico ele é muito agradável e que ele é de extrema importância dentro da leitura de um professor. O tópico de número 1, ele fala sobre o livro de Levítico, sobre o livro de Levítico. Como todos os livros da Bíblia, nós temos um dever, é o nosso dever, querido. É o nosso dever como teólogo, o nosso dever como professor, o nosso dever como superintendente, pastor. Nós temos o dever de conhecer e entender sobre os 4 assuntos que envolvem todos os livros da Bíblia. A canosidade, o gênero aqui literário, a autoria e a data. Quando falamos sobre canosidade, aqui nós devemos entender que o canon cerca toda a Bíblia. E o que é o canon? O canon significa régua, é uma relação aqui, é uma relação à Bíblia, e isso significa uma regra usada aqui para determinar um certo livro, se ele pode ser medido satisfatoriamente aqui, de acordo com um padrão, para que ele seja aceito pelo canon, para que ele entre como um livro sagrado. No entanto, é importante ressaltar que os manuscritos bíblicos eles eram canônicos no momento em que foram escritos, porque nós o temos pela regra de fé. Ainda que muitas pessoas duvidem disso, a canonicidade veio para que
ele fosse averiguado, a autoria, fosse averiguado aqui o gênero literário, a data de onde foi encontrado, isso era importante. Mas nós o temos como regra de fé. Outra coisa que é interessante, a escritura era escritura quando a caneta tocou o pergaminho. De acordo com a regra ou padrão usado para determinar quais os livros deveriam ser classificados como escritura, um versículo-chave aqui para entender o processo, o propósito e talvez aqui até o momento no qual as escrituras nos foram dadas, é o livro de Judas, o capítulo 3, o qual diz que a fé de um cristão, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então nós cremos que Deus usou os apóstolos, usou homens inspirados pelo próprio Espírito para nos escrever e nos deixou a particularidade de tudo que estava acontecendo naquele povo, em volta daquele povo. Já que a nossa fé é definida pelas Escrituras, como nós cristãos sabemos disso, Judas está essencialmente dizendo que a Escritura nos foi dada de uma vez por todas para o proveito de todos os cristãos. E isso para nós é algo muito importante, porque é através da Bíblia que nós temos consciência do que é correto e do que não é correto. E nessa atualidade, ela está sendo descartada por muitas pessoas e vai crescer o descrédito, porque a própria Bíblia fala sobre isso. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriariam. Por aumentar a ciência, a Bíblia diz que muitas pessoas criariam comichões nos ouvidos. E nós temos que ter um certo cuidado quando nós falamos do livro de Levítico, porque nós vamos aprender muito. É um panorama geral. E nesse panorama você tem que estar antenado, você precisa estar ligado sobre as leis, porque muitas pessoas dizem, a lei já foi tirada do nosso meio, nós vivemos um tempo de graça. Mas o Antigo Testamento é uma referência e uma reverência que nós deveríamos ter com o nosso Deus. E nós temos que pregar isso aqui. O tópico de número 2 da nossa revista, então o tópico número 1, ele falou sobre o livro de Levítico. O tópico número 2, ele vai falar sobre o gênero literário. E é interessante nós falarmos sobre o gênero literário. Há um texto muito bom de Levítico, o capítulo 23, o versículo de número 1 e número 2. Então o capítulo 23 diz assim: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Nós devemos entender o livro Levítico como parte da ordenança de Deus ao seu povo em diversos aspectos. Então, o primeiro aspecto, nós temos aqui as leis. Segundo, a condução para uma vida digna. Terceiro, o manual como cultuar a Adonai durante todo o período de existência. Isso deve ficar anexado ao pensamento do aluno. Se possível, anote no quadro. Como gênero literário, nós devemos levar aqui a mente dos nossos alunos e o nosso entendimento como professor, que esse manual de purificação serve para todo o povo judeu e também para as demais nações e demais povos daquele período. Há um texto muito bom de Levítico 17, nós vamos passear muito pelo livro de Levítico, o versículo de número 8, que diz assim: Diz-lhe, pois, qualquer homem de casa de Israel, da casa de Israel, ou estrangeiro que peregrinam entre vós, que ofereceu holocausto ou sacrifício, e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer ao Senhor, esse homem será eliminado do povo de Deus. Isso nos mostra que havia regra, havia um mandamento de Deus para esse povo. E, em específico, o povo tinha que andar conforme o que Deus estava falando. Em nosso tempo nós estamos debaixo da graça, sim, mas existem regras para que nós possamos cultuar ao Senhor, e muitas pessoas têm feito do culto uma verdadeira palhaçada. E é isso que nós vamos abordar no livro de Levítico. O tópico de número 3 da nossa revista, ele vai falar sobre, tópico de número 3, autoria. Nessa autoria, você vai falar que todos os livros do Pentateuco foram escritos por Moisés. É interessante que logo o Levítico aqui, o livro de Levítico, faz parte dessa coletânea, pois narra parte das conversas de Adonai com o próprio Moisés. Há um entrelace nesse livro de Levítico. É preciso entender que existe um importante ponto teológico que nós não podemos deixar de mencionar. Deus tem usado a sua palavra por milênios,
para um propósito principal. E isso deve ser falado nesse livro. Qual é o propósito? Revelar a si mesmo e se comunicar com a humanidade. Esse é o propósito de Deus. No fim das contas, o conselho das igrejas não decidiu se um livro era a Escritura. Isso é muito importante você falar. Não foi o Cânon que decidiu se era ou não a Escritura. Deus decidiu isso quando o autor humano ele foi escolhido por ele para escrever, para poder realizar aqui o resultado almejado, incluindo a preservação de sua palavra através dos séculos. Deus guiou os conselhos da igreja primitiva no seu reconhecimento através do cânon. Alguns dizem cânon, outros falam cânon, mas é importante você entender que foi Deus quem deixou a veracidade de tudo, para que nós pudéssemos olhar para a Bíblia, pegar esse livro e dizer assim, não, verdadeiramente ela foi prescrita por diversos homens, foi reescrita por diversos homens, mas há uma prescrição do próprio Deus. Há aqui uma vontade de Deus de que os homens analisassem ela e entendessem que ela verdadeiramente passa em todos os crivos, tanto de história, tanto de data, tanto de autoria, mas verdadeiramente nós não podemos dizer que não existe nada que não seja sagrado na Bíblia, porque ela se encaixa ao longo de 1500 anos. E isso é muito interessante. O tópico de número 4, dando continuação, fala sobre a data. De acordo com a cronologia bíblica, a saída do povo de Israel ocorreu por volta de 1445 a.C. É interessante que a ordem de Moisés aqui ela é específica em Levítico 1, o versículo número 1. O que tem isso a ver? Entenda isso aqui. Chamou o Senhor Moisés e da tenda da congregação lhe disse: querido, a ordem de Deus é que algo deveria ser sacrificado, deveria ser puro. Esse sacrificado deveria custar algo para quem estava em pecado. Custaria algo para quem está em pecado. Observe que Moisés já estava dentro da tenda. A tenda já tinha sido erguida. Isso nos mostra que logo após a saída, e um pouco tempo depois, alguns dias, um ano e meio, os historiadores dizem isso, eles já tinham levantado um lugar para que Deus falasse com o povo, para que Deus se manifestasse. Em especial aqui, Deus, ele já tinha um legislador chamado Moisés. Desse período em diante, Moisés passa a registrar tudo o que acontecia quanto às ordens específicas de Deus ao próprio povo. Eu acho interessante que alguns historiadores vão dizer 1445 a.C., e vai falar que um ano mais tarde, um ano e meio mais tarde, Moisés levantou o povo, levantou o tabernáculo no deserto. Onde eu acho algo sobre isso? Êxodo 40, versículo de número 17. É exatamente nesse ponto que nós vamos ver Moisés como legislador, como aquele que leva as dúvidas do povo, o problema do povo para a presença do Senhor. O tópico de número 2 vai falar sobre a razão do livro. Nesse a razão do livro, você deve fazer uma pergunta para o seu aluno: por que Deus permite que o livro de Levítico seja escrito? É interessante isso aqui, porque Deus, ele vai permitir Moisés escrever esse livro, e tudo era permissão de Deus nesse período, porque se Deus não permitisse, Moisés não tinha escrito o livro. E nós entendemos isso aqui, é tão interessante que Deus permite que ele seja escrito para a comprovação aqui que existia um povo que foi liberto do Egito e que logo após a libertação todo o povo precisava ser purificado de tudo que eles haviam vivenciado e aprendido dentro do costume egípcio e transformá-los aqui em um povo realmente que professava e que iria professar a fé em um Deus poderoso. Esse povo deveria professar a fé em Adonai. Todos nós sabemos aqui que a maior dificuldade não foi tirar o povo de dentro do Egito. Não, isso para Deus era rápido. Se Deus falasse, era Deus, querido. Ele tem poder para isso. Mas foi tirar o Egito de dentro do povo. Moisés teria aqui uma longa caminhada e uma dura tarefa, pois essa posição de santidade exigida por Deus já não vinha na imposição do próprio Deus. Não. Deus pode cobrar do servo santidade, mas nós temos livre-arbítrio, querido. Todo o amadurecimento do povo
o entendimento aqui consciente sobre a servidão espiritual e não carnal deveria vir do próprio povo. Agora nós podemos entender aqui a necessidade do livro levítico, do livro de Levítico, porque eram regras que o povo precisava praticar, que o povo precisava aprender, porque eles estavam debaixo da mão de um Deus chamado Faraó. E isso começou a tomar o coração do povo. Você vai ver a reclamação do povo durante a caminhada do Egito. Ah, nós tínhamos pepino, nós tínhamos sepultura. Querido, é isso que a atualidade não entende, de que o prazer externo está nos tirando a confiança num Deus Todo-Poderoso. O tópico de número 2 vai falar sobre preservar Israel das iniquidades. Nesse tópico, você vai falar que existe no ser humano a atitude de servidão desde a criação. Está ficando louco, pastor? Não. Essa atitude ela não poderia ser conquistada por alguém que não fosse o próprio Criador. Você quer um exemplo disso? Em todos os períodos que você analisa a Bíblia, que você estuda a Bíblia, você vai ver o povo de Israel sendo levado cativo. Por quê? Por causa do pecado. Então a atitude de servidão estava nele quando eles pecaram. Porque o homem tinha com Deus um relacionamento de intimidade antes da queda. Mas depois da queda, ele se tornou escravo do pecado. E ele se tornou escravo do seu prazer. E isso aqui é interessante. Nós somos escravos dos nossos próprios prazeres. E isso deve ser falado. Nós estamos estudando uma lição sobre, a última lição número 3 falou sobre algo muito importante sobre a internet. Quantas pessoas são escravas da internet? Do próprio prazer. A saída do povo nos mostra o quanto o Criador os ama. Vai mostrar o quanto Deus os ama, o quanto Deus nos ama. Mas as regras foram impostas para que eles não perdessem a harmonia entre si e entre seu Deus. Eles não poderiam perder essa harmonia. Que não era um Deus palpável, não era um Deus visível. Quem conversava com Deus era só Moisés. Eles vão ter alguns relacionamentos com Deus, mas não como Moisés tinha. Então Deus não era palpável. Logo, essas regras eram duras, essas regras precisavam ser duras, mas os levavam a entender que se não praticassem essas regras, com certeza perderiam a referência de um Deus poderoso e de um Deus santo. O pastor tem que ter linha dura, querido. O professor tem que ter linha dura, não demais, para não apertar e entrar, não sai pelo dedo, mas tem que ser rígido, porque senão não funciona. Infelizmente é assim. Tem que haver regras na igreja. O tópico de número 3 ele fala sobre transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Olha que interessante, a gente se interligando os tópicos. Das muitas funções de Moisés, uma das mais difíceis, com certeza, era levar ao povo um entendimento de santidade. É assim. A igreja atual sofre com o mesmo problema. O povo não entende que o mundo está tentando tirar a santidade que Deus nos pede. A santidade que existe, o restinho de santidade que existe na igreja moderna, o mundo está tentando tirar. O convívio com o Senhor, o mundo está tentando tirar. Todos os dias nós perdemos aqui cristãos não para os prazeres carnais explícitos no mundo. Não é para os prazeres carnais que está explícito aí fora, a prostituição. Não. Nós perdemos para as artimanhas de Satanás impostas sobre a mente, impostas sobre o liberalismo e também sobre o convívio com o que é profano, que nesse tempo muitos pastores têm tentado trazer o profano para o sagrado. É isso que nós estamos perdendo nesse tempo. Não é para os prazeres momentâneos lá fora. Porque hoje é difícil você ver alguém e falar assim, eu desviei porque eu estou prostituindo. Não. Ele desviou porque ele começou aqui a podridão dentro da casa de Deus, pegando o que era sagrado e tornando em profano. Há um texto bom de Levítico, capítulo 11, o versículo de número 45. Olha o que diz esse texto. O versículo de número 45 diz assim, eu sou o Senhor, que vos faço subir a terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Há um pedido de Deus em cima disso aqui, para que o povo se tornasse santo. O tópico de número 3, dando continuidade aqui à nossa lição, vai falar assim, o manual do sacerdote. E aqui você deve parar e entender um pouquinho sobre o manual do sacerdote. Por quê? Porque a tribo de Levi
teve algo nobre da parte de Deus, e isso foi passado de geração a geração. Nesse tópico vamos falar sobre a tribo de Levi, vai falar sobre os levíticos, sobre os levitas, por que não dizer que expressar o livro de Levítico. Essa tribo, quando nós falamos da parte dos levitas, isso foi passado de geração em geração. Eles tinham aqui por dever levar o povo a cultuar a Adonai com integridade, levar o povo à adoração com reverência, e para isso eles recebiam o dízimo conhecido como Maser Shó, ou dízimo dos levitas. Por que eles recebiam o dízimo? Isso aqui é interessante, querido. Dentre todas as tribos, eles deveriam orientar o povo aqui quanto ao quesito adoração, e por isso na divisão das terras eles receberam herança, mas não as possuíram, como é falado aqui em Deuteronômio 18, versículo de número 2. A tribo de Levi eles teriam e servia aqui a deveres religiosos particulares para Israel, e tiveram a responsabilidade política também. Então eles eram de extrema importância. Eles não receberam herança por quê, pastor? Porque o Senhor, o Deus de Israel, era a herança deles. Era a herança deles. Deuteronômio 18 vai falar sobre isso. E é interessante você frisar que na atualidade a adoração tem sido levada de uma maneira esculachada em muitas igrejas. O Senhor não é mais o Deus, ele não é herança dos levitas, não tantas outras músicas que estão se cantando na igreja e levando a igreja a viver momentos somente carnais e nada de espiritual. O tópico de número 2 do item 3, ele vai abordar as atividades santificadoras. Olha que interessante, uma das atividades mais importantes desse período era exercida por quem? Pelos levitas, pela tribo de Levi. Era o ensino da santidade. Era eles quem corrigiam a adoração, eles quem mostravam o povo como adorar. Para isso eles precisavam ser santos, separados. Essa era a ordem de Deus e é a ordem até os dias atuais para quem quer conduzir o povo dele. Deve ser a ordem. Essa é a ordem. Querido, o grande problema da atualidade aqui é vermos homens avarentos, caluniadores, beberrões e levitas do mesmo nível, querendo levar o povo a uma santidade, quando na realidade as suas ações são vazias. Os seus louvores é como um sino que tine e que mais incomoda o pecador do que o leva à presença do Altíssimo. Quer ter integridade com o Senhor? Busca, querido. Quer ter um louvor agradável a Deus? Busca, consagre. Não é uma voz bonita que vai levar o homem ao topo do céu, não. É a sua intimidade com Deus que o faz enxergar a santidade e o faz reverenciar o Deus a quem você serve. O problema de hoje é que há muito ensaio, mas pouca oração. O problema de hoje é que há muita cantoria na igreja e pouca palavra. O problema de hoje é que os pastores pagam um sujeito 1 milhão, 2 milhões e para fazer uma mega estrutura, mas não se vê falar de conversão de almas. Acabou-se aqui o que nós chamávamos antigamente de cruzadas evangélicas. Nós não tínhamos ninguém cantando bonito, não tinha ninguém com altas retóricas, com altas homiléticas, mas tínhamos conversão porque o povo estava todo orando. É isso que nós precisamos retornar, isso nós precisamos resgatar novamente, a consagração a Deus, um período de intimidade com o Senhor. O tópico de número 3, ele vai falar sobre atividades intercessoras. Há um texto muito bom aqui em Números, o capítulo 16, o versículo de número 46 e 48, 46 e 48 diz assim: disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz a expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que a praga já havia começado entre o povo, deitou incenso nele
e fez a expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Querido, a atitude de adoração, ela nos leva e nos faz intercessores para este mundo, para este tempo de praga que nós estamos vivendo. No tempo de Moisés, a intercessão aqui era dever de todos os sacerdotes e de todos os levitas. Era dever. Mas a graça agora nos mostra que Jesus já fez isso por todos nós. Já fez por todos nós. Mas como servos do Senhor, isso aqui é interessante, isso aqui é muito interessante. Nós devemos interceder pelos que ainda não conhecem o poder de Deus. Aqueles que estão enredados aqui no mundo do inimigo, aqueles que não conhecem a profundidade do Evangelho, pelas autoridades constituídas e por todos quantos são enganados pelo inimigo com suas ações devastadoras em nosso tempo. Há no versículo aqui 1 e versículo 4, no versículo 1 e versículo 4, algo muito interessante. Qual capítulo? De 1 Timóteo, algo muito interessante que deve ser estudado em 1 Timóteo. 1 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 8, Paulo nos orienta a levantar as mãos santas como sacerdotes para abençoar. E no versículo 1 e no versículo 4, eu vejo algo tremendamente espiritual nisso aqui. Ele diz, antes de tudo, pois exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha o que Paulo está falando isso aqui, querido. Orai em favor de todos, pois essa é a vontade do Senhor. 1 Timóteo 2, o versículo 1 e 4, nos chama a atenção de que nós devemos interceder, de que nós devemos buscar. E a nossa oração tem efeito sim. Sabe o problema da igreja atual? Eles não querem mostrar a atitude de adoração. Mostra-se muita ação social no Facebook. Mostra-se muito evangelismo disfarçado aqui, e eu vou dizer de concorrência, como nós estudamos aqui na revista passada. Muita gente concorrendo entre si, mas poucas pessoas têm coragem de pregar o evangelho através da bênção, através da súplica, através da intercessão. E esse é o nosso dever. Então é um panorama de tudo que nós estamos vendo nessa lição de número 1. É um panorama sobre o livro de Levítico. E nós vamos ter muitas aulas boas para discutir esse tema. Eu te espero na próxima pré-aula e que Deus te abençoe. Shalom.